Flamengo acelera negociações e atacante vai chegar. Falando sobre o jogo contra o Galo, o Flamengo deu um molezinho, acabou tomando gol, derrota doída, mas sem crise. Dá pra reverter no segundo jogo. E que contratação é essa do Samuel Lino, hein? Jogou 20 minutos mais ou menos e já fez mais do que Cebolinha e Michael em meses, em até mais de ano pelo Flamengo. Tem proposta recebida por zagueiro de 100 milhões e tem zagueiro velho conhecido do Mengão podendo chegar ao clube por um valor que a gente vai discutir durante o vídeo, tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta! E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Flamengo que teve uma derrota pesada nesse jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, 1-0, num mole, numa entregada de paçoca do Léo Pereira, mas acho que tem gente super valorizando essa derrota, achando que é jogo perdido, mas não é. Antes da gente dar os destaques do jogo, vamos dar aqui a agenda do Flamengo, que faz hoje treino regenerativo para enfrentar o Ceará na noite desse domingo às 6h30, tarde/noite, né? E na próxima quarta enfrenta o Galo às 7 da noite e tem que rever algumas coisas aí pro elenco, alguns jogadores. Provavelmente as estreias de ontem já devem estar mais entrosadas, mais bem preparadas para jogar. O Carrascal pro jogo da volta talvez seja um nome interessante, porque a gente vai falar hoje aqui da falta de organização que o time acabou tendo pela ausência de Jorginho e de Arrascaeta. Então, vamos conversar aqui sobre o futuro próximo do Flamengo para os próximos jogos, já contando com os reforços. O Flamengo jogou abaixo do que podia, mas eu não acho que jogou para derrota, não. Claro, teve aquela paçocada, o erro dentro da área ali, no lance que se você não tem uma opção clara para dar o passe, você dá um bicão para frente, por mais que a orientação do Felipe Luiz seja tocar sempre, que possível, quando não é possível, tem que zerar a bola e chutar para frente. O Léo Pereira não fez, foi tentar dar um passe com a perna ruim, excesso de confiança e acabou dando mole, tomando gol. Mas não é para crise. Tem muita gente olhando muito mais o copo meio vazio. Eu prefiro focar nas coisas boas do jogo. O Flamengo não prioriza a Copa do Brasil. É claro que todo rubro-negro quer ganhar tudo, mas sejamos francos que talvez até sair da Copa do Brasil pode ter um lado bom. Não estou dizendo que eu quero isso, mas pode ter um lado bom de abrir uma folga um pouquinho maior no calendário do Flamengo. Mas não acho que vai sair, não quero que vá sair, tá? Antes que venha a galera falar aqui nos comentários. Mas vamos seguir aqui falando sobre o jogo de ontem. Um dos lados sensacionais que acabou tirando a ansiedade de muita gente foram as estreias. Saul, Samuel Lino, Emerson Royal, todos bem, levando em conta as circunstâncias. Quem que jogou melhor dos três, disparado Samuel Lino, foi o melhor do time, inclusive, mesmo jogando só o tempo que jogou. Querendo demais, buscando bola, apareceu na direita, jogando, claro, mais pelo lado que ele foi escalado na hora que entrou, né? Pela esquerda, mas você via ele buscando bola lá na direita, partindo pra cima. O Lianco, que não dá pra negar, ele fez uma boa partida sim, ele é um bom zagueiro, não dá pra ficar com birra, porque ele fica implicando, brigando com o Alan assim, é porque é o papel dele, o zagueiro tem que intimidar, o atacante também não dá pra entrar nessas discussõezinhas rasas de torcedor, que fica muito naquela briguinha, esse e aquilo. O Wallace, ele tem que parar de cair na pilha, tão fácil, ele tem que provocar, tem que partir pra cima, mas tem que ser inteligente.
faz a provocação e sai. Deixa o outro vir pra cima de você e aí o outro vai tomar amarelo. O Alassian retruca, revida, muito naquele discurso de não leva o desaforo pra casa e acaba se dando mal, acaba tomando amarelo e ainda por cima os árbitros estão começando a pegar aquela má vontade com ele, o que não é bom. Acontecia muito com o Gabigol, que merecia a maioria dos amarelos, mas muitas vezes, pela fama, acabava tomando alguns cartões aí desnecessários. Mas vamos falar dos reforços aqui. Saul pegou na bola pouco, mas quando pegou mostrou muita qualidade. No finalzinho do jogo chegou a dar um passe para o Alassian ali em profundidade, entrando na área, que você vê a qualidade do jogador e, inclusive, como ele é polivalente, se o Felipe Luiz mantiver essa ideia de não escalar Arrascaeta e Jorginho no jogo da quarta que vem, o Saul é uma grande opção ali para o meio armador. Dependendo aí de como tiver a condição do Carrascal, que foi contratado para ser esse cara, Saul é uma grande opção ali para jogar centralizado de armador. Vamos aguardar para ver qual vai ser a decisão aí do Felipe Luiz nesse sentido. Lino jogou demais, como eu falei. O Royal quase fez um gol num cruzamento ali do Samuel Lino, que ele resvalou na bola, a bola pegou na trave. E o Royal ele vem sem jogar uma partida oficial desde janeiro. Chegou a ser relacionado a algumas partidas pelo Milan antes de vir para o Flamengo, mas não entrou. E teve uma movimentação boa. A gente não pode cobrar dele aquele entrosamento, cobrar que ele jogue como um outro lateral do elenco jogue. E ele vai ser muito útil, sim. Ele é um cara que é um pouquinho mais incisivo no ataque do que o Varela. Isso ficou claro naquele lance. A gente não vê o Varela penetrando na área tanto assim. Ele vai, claro, ele faz as jogadas de ataque, mas é muito mais no sentido de cruzar. Você vê muito pouco o Varela entrando na área. Então, gostei das 3 estreias. Acho que os 3 têm muito a agregar ao Flamengo. Dos 3, titular, chega para ser titular, pegar a camisa e jogar Samuel Lino, sem dúvida. Para mim, o ataque hoje do Flamengo é Lino na esquerda, Pedro centralizado e Luiz Araújo na ponta direita e com Arrascaeta armando. E é claro, atrás dele, aí a gente pode ter Pulgar e Jorginho, de repente. O Jorginho, claro, mas o Pulgar acho que hoje ainda tem aquela vaga cativa. Então, para mim, esse é o time do Flamengo do meio para frente hoje, quando tiver para jogar com 100% do elenco. Pulgar, Jorginho, Arrasca no meio, Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino. Que time! E com a galera toda, com a tropa pronta para entrar no segundo tempo, para dar aquele calor quando o time reserva estiver cansado. E aí na zaga, os Léos, acho que o Danilo hoje ainda não mostrou para ganhar a vaga de um dos dois. Léo Pereira, claro que deu mole ontem, mas não dá para tirar o mérito. A defesa do Flamengo está bem. O Flamengo no restante do jogo foi seguro. Então não dá para crucificar o cara por causa de um erro. Não espero que a torcida queira fazer uma tempestade em copo d'água por conta dessa derrota. Então é muito mais sobre apoiar. O Flamengo já meteu 4-1 lá na casa deles. Então tem totais condições de reverter esse placar. Se jogar o que sabe, eu não acho que o Galo vá vir para cima nesse jogo da volta. Acho que ele vai se manter nessa postura que ele teve depois de fazer o gol, que é ficar lá atrás, esperando para tentar um contra-ataque. Então a gente vai ficar no aguardo aí para ver esse jogo da volta, que eu acho sim que o Flamengo tem todas as condições de virar essa partida. Vamos para frente aqui. Como eu falei, pontos ruins da partida, e tem mais um aqui que eu não comentei ainda. Tem, claro, o erro do Léo Pereira. Matheus Gonçalves, muito intenso. Primeiro tempo ele correu, buscou bola, partiu para cima, tentou, mas ainda para na parte física. E a parte física eu não digo de fôlego, de velocidade, não. Isso tudo ele tem bastante. Confrontos corpo a corpo, confronto físico. Não estou dizendo que ele tem que ficar bombado para ganhar no tranco dos outros, mas ele precisa ter mais base para tomar aquele tranco e não perder a bola sempre que qualquer outro zagueiro um pouco maior encostar nele, e é isso que vem acontecendo. Quando existe qualquer chance de contato físico,
ele já perde a bola ou ele já solta a bola. Então, Matheus Gonçalves precisa muito trabalhar esse ponto, que é de longe o ponto com mais caminho aí a desenvolver para ele. Por isso é que hoje ele é a terceira opção ali para a ponta direita. E eu venho dizendo em alguns momentos até que ele tem que ser utilizado ali como armador central, levando em conta essa parte dele de força ainda muito baixa, pode ser ainda mais um setor ainda mais complicado para ele entrar. Mas vamos continuar acompanhando aí o desenvolvimento de Matheus Gonçalves. Eu estou me baseando muito pelo que eu vi no jogo de ontem, mas eu sei que ele não tem essa força de tranco para confronto físico individual, tanto é que ele rende muito na base, que é onde os outros jogadores não têm a força de um defensor do profissional. Então, a gente vai continuar acompanhando o desenvolvimento do Matheus Gonçalves. Não acho que ele tem que sair agora, apesar de ter essa notícia da chegada da proposta da Rússia. Não acho que ele deva sair, mas acho que ele tem que desenvolver essa parte aí, fazer um trabalho de base maior, de base no sentido de força, para não perder o equilíbrio, para não ser deslocado com tanta facilidade como vem acontecendo. Comenta aí se você concorda ou se você acha que eu tô falando besteira aqui. Como eu disse, ausências de Jorginho e Arrascaeta pesaram muito. O Flamengo jogou de uma forma muito desorganizada, com um buraco no meio ali, sem esses dois jogadores que fazem muita falta. E aí, como eu falei, quem pode suprir isso? Porque eu não acho errado poupar. Acho que tem que acontecer para manter o elenco sempre uma forma física boa, mas tem que ter reposição. E o Flamengo ontem jogou sem ninguém de organização de fato ali central. E aí eu acho que o Saul pode fazer essa função. Acho que agora o Carrascal, que foi contratado para isso, se estiver em condições, tem que entrar nesse time alternativo e ser o armador. Então, pesou muito ontem e acabou gerando essa falta de organização do Flamengo. Não vou me alongar, mas mais uma partida pífia do senhor Rafael Claus, totalmente tendencioso, com faltas que um lado eram falta clara, que ele afasta naquela pose dele, e pro Flamengo, muitas vezes não marcou a falta, muitas vezes no Alacian, que já tá marcado pela arbitragem, que toma falta, toma tapa, aí ele vai reclamar, o juiz não tá nem aí, e não é culpa dele. É claro, tem coisas que são culpa dele, de ser reativo em alguns momentos que ele poderia ter um pouquinho mais de inteligência emocional para deixar o outro irritado e ele sair calmo, não se envolver naquilo, só para prejudicar o outro, fazer com que o outro tome o amarelo, mas ele reage. Mas isso não justifica os juízes terem essa má vontade com ele e já estarem mudando o critério em relação a ele. Tem faltas que claramente seriam falta em qualquer outro jogador e muita gente só falando dele. Você vê o Hulk, é o jogador mais chato do Brasil, é o Hulk, tentando o tempo todo, aí chama o Alacian, acaba o jogo chamando pra conversar, como se ele fosse um exemplo de alguma coisa. O Hulk vai chamar pra conversar pra dar conselho agora. E eu não tô falando só de futebol, porque se eu sair do futebol, piora ainda mais a história dele. Enfim, vamos mudar de assunto aqui, voltando a falar. Não foi um jogo dos sonhos, mas não é o fim do mundo. Tem totalmente possível o Flamengo virar sem crise, porque vai ter, se bobear, vaza mais print e tudo mais, aí daqui a pouco vão querer gerar outra crise no Flamengo. Não tem crise, os reforços estão aí, vão começar a se desenvolver, vão se entrosar mais, e o Flamengo tem tudo, inclusive na Copa do Brasil, de reverter a situação e voltar pro bom caminho. Primeiro gol sofrido no Flamengo em casa depois de 9 jogos. Para quem tiver aí com alguma intenção de criticar a defesa do Flamengo. O Atlético vai jogar recuado no jogo da volta, então Flamengo sim tem toda a capacidade de reverter esse resultado. Vamos mudar de assunto aqui, mas antes tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá, e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição,
para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles, eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos falar agora de Nico de la Cruz, que continua fazendo tratamento no joelho para zerar as dores, e a previsão de retorno dele agora pode ser para o jogo do dia 13 de agosto, jogo de ida das oitavas da Libertadores. Vamos ver. De la Cruz está uma situação complicada até de falar, porque a gente não tem uma ideia dessa lesão dele, se é uma coisa que quando ele voltar, se tem chance dele ter de novo, que é uma inflamação, não é uma coisa, aquela ciência exata de tantos dias, tá tudo certo. A gente não sabe que tipo que é, se é só tratar com remédio, tratou, tá resolvido, acabou, ou se pode ter alguma outro tipo de agravamento aí, enfim. Vamos continuar acompanhando. Qualquer novidade que a gente tenha sobre Nico de la Cruz, eu trago aqui para vocês. Felipe Luiz, na coletiva pós-jogo sobre os jogadores poupados. É um planejamento onde eu decido os jogadores. Arrascaeta e Jorginho não foram vetados, mas pela sequência e pelos dados não seria prudente colocá-los no jogo de hoje. E domingo, né? Porque aí provavelmente eles vão ser utilizados no domingo. E se eles jogassem esses dois jogos em sequência, não seria bom. Sobre a Copa do Brasil não ser prioridade. Brasileiro e Libertadores são prioridades, mas entrei no jogo de hoje para ganhar. O time que entrou em campo foi para vencer e vamos tentar reverter na volta. Ainda está totalmente em aberto. Palavras aí do Felipe Luiz, que falou também sobre a partida como um todo. Coloco minha parte de culpa na derrota, mas tivemos algumas possibilidades, talvez até mais que no jogo anterior. Hoje foi um jogo pior que o normal na fase defensiva. Temos que corrigir e melhorar para o jogo da volta. Mais uma fala aí do Felipe Luiz. E aí eu anotei até aqui para falar mais do Wallace Siam, mas a gente já falou bastante sobre a galera tentando fazer a caveira dele, que eu não concordo. Tem muito jogador aí que encrenca igual a ele e não é tão perseguido. Então, tem uma série de circunstâncias aí que a gente sabe que causam esse tipo de situação. E o Wallace Siam, pelo lado dele, dá para tentar ter um pouquinho mais de inteligência emocional naquela hora da confusão em que ele vai, provoca, parte para cima no drible. Isso ele tem que fazer sempre, mas na hora que enerva o adversário, aí é a hora que ele tem que respirar e sair. Deixa só o adversário indo atrás dele, que aí o amarelo vai ser pro adversário. Se o juiz for coerente, né? Se não for um Klaus da vida, um Abate Abel da vida aí, enfim. Felipe Luiz, sobre o Wallace Siam na coletiva pós-jogo, ele foi perguntado sobre a postura de Wallace Siam durante as partidas. O atacante tem causado irritação nos adversários. O Wallace é o jogador que é pelo caráter e pela personalidade que tem. Ele não tem que mudar, tem que continuar sendo ele. Vai irritar alguns jogadores e só não pode ser agressivo. Tem que continuar dessa forma. Os adversários que se irritem. Só não quero que ele atue de forma violenta, insulte, mas quero que ele continue sendo ele e com a sua personalidade e caráter. Falou muito bem o Felipe Luiz nesse sentido aí. Após a partida, Samuel Lino também falou sobre a estreia com o manto sagrado. Me senti muito bem. No começo ainda estava um pouco confuso, nunca joguei no Brasil profissionalmente, mas depois fui me adaptando. Uma pena o gol impedido. Podia ser uma estreia com um gol que evitaria a derrota. Tá aí a fala de Samuel Lino, que teve bons números aí nessa estreia, 33 minutos jogados, dentro desses 33 minutos, 4 finalizações, 2 passes decisivos, 3 de 4 cruzamentos certos, 6 de 9 duelos ganhos, 3 dribles certos, 2 desarmes, nota SofaScore 7.1, tudo isso em 33 minutos e pela estreia não só no Flamengo, mas como no futebol brasileiro. Samuel Lino chegou para ficar e tem que ser titular do Flamengo, joga demais, joga demais. Teve uma atualização depois da apresentação do Samuel Lino, foi divulgado os valores reais da transação dele, tá bem próximo do que a gente já tinha falado. Só tem um ajuste e tem mais detalhes aí sobre o valor variável. A gente tinha dito que era 22 milhões de euros mais 2 variáveis, na verdade são 22 milhões de euros, isso se manteve, porém são 3 milhões de euros variáveis. E como que acontece essa variação?
A cada título que o Flamengo vencer, pode ser Copa do Brasil, Libertadores ou Brasileirão, ou seja, Carioca não entra, o Atlético de Madrid recebe mais 500 mil euros dentro do contrato dele todo. Ou seja, se o Flamengo ganhar aí 6 títulos até 2029, entre Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, chega nesse limite aí de 3 milhões de euros. Sim, tem um limite de 6 títulos, e aí para de pagar. Ou seja, o Flamengo vencendo os próximos 6 títulos, entre esses aí, Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, Samuel Lino vai render mais 500 mil euros lá pro Atlético de Madrid. Achei legal, porque se acontece isso, vai ser sinal de que está entrando dinheiro em caixa no Flamengo, e aí o Flamengo vai tirar 500 mil euros desse prêmio e vai mandar pro Atlético de Madrid por conta da contratação de Samuel Lino, que já de cara tá deixando claro que é uma contratação de impacto. Foi caro, mas tá fazendo jus aí aos valores que ele custou. Tem uma informação agora de Reinier podendo ir para o Galo, pro Atlético Mineiro. Informação do Caê Mota, do Globoesporte.com, dizendo que o Galo já tem acordo para assinar contrato de 4 anos e meio com o Reinier por empréstimo. Falta, na verdade, ele vai ser cedido de graça, não é um empréstimo. Real Madrid tá acertando os detalhes aí com o Galo. Os espanhóis aceitaram liberar de graça a 1 ano do fim do contrato, mas exigem manutenção de uma porcentagem que está em debate. Olha, tudo bem que o Reinier não está em alta na Europa e tudo mais, mas de graça? Será que ele não priorizaria o Flamengo no lugar do Galo? Abre o olho, será que não valeria a pena tentar dar um balãozinho lá no Galo e atravessar essa negociação? Porque ele vindo de graça, contrato de 4 anos e meio, mesmo que mantenha 20%, 30% com o Real Madrid de uma futura venda, ele vindo sem custos seria sensacional para o Flamengo. Olha que dá tempo ainda, hein? Carrascal esteve no Maracanã, assistiu a partida, mas ainda não foi nem apresentado nas redes sociais com aquele anúncio, nem foi programado dar aquele tchauzinho para a torcida, ser apresentado, porque ainda faltam chegar alguns documentos da Rússia, mas dessa vez não é enrolação russa, é mais por conta do fuso horário, mas isso tudo deve acontecer hoje, não deve ter mais atrasos nesse sentido. Red Bull Leipzig, time da Alemanha, fez uma oferta de aproximadamente 100 milhões de reais pelo Léo Ortiz, cerca aí de 16 milhões de euros, e o Flamengo prontamente recusou, não aceitou nem avançar as conversas com o Red Bull Leipzig. Então o Léo Ortiz é peça primordial no Flamengo e fica no Mengão. O Flamengo trata atacante como prioridade e segue acelerando os negócios em andamento para trazer um outro centroavante para o elenco. O Beltrán, o Flamengo continua tentando convencer, ainda não avançou, não aceitou. Tem essa questão da esposa dele que não quer sair de lá da Itália e continua a negociação, continua o José Boto tentando convencer aí de que pode ser um bom caminho ele voltar a jogar na América do Sul, mais especificamente no Flamengo, no Brasil, e os negócios continuam em andamento, mas o fato é que o Flamengo tenta já outros caminhos, outros planos, para caso o Beltrán de fato bata o martelo e diga que não vem, o Flamengo ter outras opções e segue no mercado acelerando para chegar mais esse jogador, um novo atacante, o mais rápido possível. Caso Paquetá, oficialmente absolvido ontem, Flamengo agora tem uma missão mais difícil ainda, porque ele absolvido, o mercado se abre, o valor dele aumenta, e aí a missão fica mais difícil. Para ser mais claro, fica uma missão mais cara. O West Ham vê agora o Paquetá com essa possibilidade de jogar novamente, sem risco de suspensão, como uma boa forma de fazer um dinheiro alto, lembrando que o Manchester City já teve interesse nele há pouco tempo, então isso pode prejudicar o Flamengo nessas negociações com o West Ham. Eu trago de novo para vocês a informação que o Flamengo tem um acerto com o jogador, com o Paquetá, mas o que já aconteceu, que foi um acordo com o West Ham anterior para a possibilidade dele ser punido parcialmente, como não aconteceu, ele foi absolvido de forma integral, então
a negociação volta a uma estaca anterior e o Flamengo agora tenta convencer o West Ham a fazer esse negócio. A gente vai acompanhar e qualquer novidade traz aqui para vocês. E agora, mais uma informação é que além de um atacante, o Flamengo mapeia o mercado para talvez trazer um zagueiro. E um nome que surgiu nos últimos dias foi do zagueiro Nino, ex-fluminense, que atualmente está no Zenit da Rússia. Vem muito bem por lá, com certo destaque até no futebol russo, no campeonato de lá. E ouve-se os valores que o Zenit poderia pedir seriam em torno aí de 8 milhões de euros. E aí, se a gente for converter aí, isso já fica bem alto, aí já passa dos 50 milhões de reais. E eu gostaria de saber de vocês, se você acha que faz sentido o Flamengo investir nesse jogador. 8 milhões de euros pelo Nino? Talvez. O Flamengo tá com Danilo, Léo Pereira e Léo Ortiz de zagueiros. Tem o Cleiton, que tá nessa iminência de sair no fim do ano. Tem o João Vitor, que acaba não sendo muito utilizado por Felipe Luiz, nem nesses jogos em que o time alternativo joga. Então, a gente fica aí no aguardo de novidades sobre um possível zagueiro no Flamengo. E eu quero ouvir se vocês contratariam o Nino, se vocês teriam outro zagueiro em mente que está aí no mercado, e em relação aos valores também, se vocês acham razoáveis esses valores pelo zagueiro Nino, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que está aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar para o lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!